parecia que não ia no mesmo sentido do que eu penso em relação a esse tema. É claro que todo senador e deputado tem o direito de ter a sua lógica de investigação. Eu acho essa lógica esdrúxula, de tentar colocar a culpa de um processo de golpe. Vossa Excelência falou Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, por pouco no país, ele não foi rompido. E, no meu entendimento, isso não se deve apenas ao ato do dia 8. O ato do dia 8 foi o término de um processo onde este golpe estava sendo planejado. E isso não sou eu apenas que digo. Hoje, o próprio Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, está para fazer uma delação premiada ou colaboração premiada, onde certamente vai se envolver o principal responsável por isso, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem gente querendo culpar, eu vou chegar à conclusão, tem gente querendo culpar aquele soldado ou aquele servidor público que esteja no dia podendo ter cometido alguma falha ou não. Tudo bem, é uma linha de investigação, eu acho esdrúxulo, ninguém acredita nisso, porque houve todo um procedimento no Brasil que todos conhecem, com falas do ex-presidente, sempre incentivando a quebra do Estado Democrático de Direito. A CPI devia ter como meta estabelecer e comprovar isso. Eu acho, o papel de uma comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, e não ver culpa de A ou B, de soldado A, de tenente isso ou aquilo. Bem, neste caso, extrapola-se ainda mais. O próprio general G. Dias deixou o celular e ele foi, então, feito o procedimento, porque ele disse que não tinha nada a negar. Nada se encontrou nesse celular. Se agora se quer fazer uma nova investigação, no sentido do deputado que eu acho esdrúxulo, mas é um direito dele fazer, apresente um requerimento. Essa é a primeira questão de ordem, ele tem que apresentar um requerimento. Não pode simplesmente fazer uma questão de ordem e conseguir algo que não foi aprovado pelo Pleno. Aliás, pelo Pleno tem várias questões que eu acho que deviam ser colocadas. Eu pedi, por exemplo, e acho fundamental, a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E até hoje o Vossa Excelência não colocou em votação. Acho isso fundamental. E agora, com a delação de Mauro Cid vindo à tona, a nossa CPI não pode ficar atrás dos acontecimentos e fazendo, e por isso eu votaria contra esse requerimento, porque ele vai contra a ordem do que é essencial na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então nós precisamos votar os requerimentos. Então hoje nós temos a soldado Marcelo que vai dizer aqui com certeza, porque ela já disse isso nos seus depoimentos, que este ato do dia 8 foi um ato extremamente violento, que vieram para cá gente violenta para fazer o que fizeram. E, portanto, faz parte desse procedimento. Então, o senador apresenta um requerimento. Presidente. E vocês podiam colocar os requerimentos em votação. Tá bom, deputado, já entendi. Eu vou decidir. Eu vou decidir a questão de ordem a partir daí. Gente, a minha preocupação quanto a esta decisão que foi tomada, não é, que foi deferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal de forma monocrática em relação à delegada Marília Ferreira Alencar, que eu vejo como uma decisão absolutamente preocupante, como Vossa Excelência, na verdade, já colocou, porque abre um precedente muito grave à Comissão Parlamentar de Inquérito. Todas as decisões anteriores, elas versam sobre a obrigatoriedade de vinda do depoente e ao direito, na verdade, do silêncio, que é, na verdade, um princípio constitucional. No caso específico da Marília, deu a ela o direito de não vir a esta comissão. Isso aqui é um inquérito. A nossa CPI, ela tem autoridade e tem poderes próprios, na verdade, da autoridade judiciária. Se a gente não tem o direito, na verdade, de receber aqui um depoente, é algo absolutamente sério. O que é mais grave ainda, o senador, o deputado Rogério fez uma referência acerca da decisão de recorrer. Esta casa já recorreu. A Advocacia Geral do Senado já recorreu. Recorreu, aliás, apresentando todos os critérios que são fundamentais para uma decisão por parte do ministro, né? Apresentou, por exemplo, a lei da petição, apresentou os memoriais e o ministro deveria ou mudar a sua decisão ou remeter ao pleno, remeter à turma, que é o colegiado lá de 5 membros, e ele não fez isso. Quer dizer, você tem uma decisão que ele precisa deferir, uma CPI, ela tem um prazo, os procedimentos legais desta CPMI foram tomados,
aliás, de forma dentro dos prazos regimentais, e a decisão do ministro não é tomada. Ou seja, e ainda mais, é uma decisão sigilosa, que o teor, na verdade, dessa decisão, ela é absolutamente limitada. E outra coisa, como acerca da decisão de recorrer da Advocacia Geral do Senado, com uma manifestação do Ministério Público favorável à CPMI. Ou seja, a advocacia recorre da decisão do ministro, tem parecer favorável do Ministério Público Federal e mesmo assim o ministro não toma nenhuma atitude, nem de mudar a decisão e nem de submeter a turma no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito grave. Eu acho que esta comissão tem que tomar uma providência de forma mais enérgica e deixar aqui um apelo ao ministro. Nós temos a autonomia dos poderes, nós temos a funcionalidade das instituições. E realmente a decisão dele vem obstruir. Esse é um fato. Nós temos que ter clareza. A decisão dele obstrui os trabalhos, inclusive, desta relatoria. Porque, veja, presidente, a delegada Marília Ferreira Alencar, ela é um ponto central, ela é uma peça-chave no processo de investigação. Ela, no Ministério da Justiça, no governo anterior, ela tinha uma posição estratégica, como, vou ler exatamente aqui a função dela no governo anterior. Ela era diretora de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Essa era a posição dela durante todo o ano passado, a partir da eleição de outubro até o dia 31 de dezembro. Quando ela sai do governo anterior e vem para este governo, ela assume a subsecretaria da Secretaria de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal. Ou seja, ela tem uma posição estratégica de inteligência no governo anterior e ela tem uma outra posição estratégica nesta secretaria. Agora veja, deputada Jandira, a posição da delegada, que já que ela não está aqui, eu quero fazer questão de destacar esses pontos aqui. A delegada, ela se coloca, e colocou isso inclusive várias vezes, que durante o governo Bolsonaro ela passou 2 anos fazendo um estudo aprofundado. E é um estudo, inclusive, importante, que eu quero até destacar aqui. Qual foi o estudo dela? Era fazer um projeto aonde pudesse interligar todo o serviço de inteligência brasileiro. Ou seja, todo o serviço de inteligência das polícias do Brasil inteiro deveria ser interligado exatamente para dar fluidez ao processo de investigação e, portanto, de execução e operacional das polícias do Brasil inteiro. Ela passou 2 anos executando isso. Depois, a pedido do próprio Ministério da Justiça, ela elabora, na verdade, um mapa, aonde neste mapa ela define quais os pontos estratégicos aonde havia uma maior prevalência de voto para o ex-presidente Bolsonaro e também uma prevalência de votos para o então candidato Lula. Este mesmo relatório, a Marília leva para aquela reunião de 5 dias antes do segundo turno das eleições, onde ela, com a Almada e o próprio Anderson Torres fazem uma avaliação dos pontos de votação e, portanto, aí o famoso mapa, para automaticamente criar obstáculos para o trânsito dos eleitores, especialmente na região Nordeste brasileira. Ou seja, para esta reunião, esse relatório da Marília, que ela levou 2 anos estudando, teve uma efetividade, porque eles foram nos pontos centrais. Agora vejam, colegas, para o Distrito Federal, Rogério, onde ela também tinha função estratégica de inteligência, olha o que aconteceu, pasmem. A Marília, ela integrava vários grupos de recebimento, inclusive de informações. Nos vários grupos, eu tenho aqui as mensagens que ela recebeu mensagem durante o dia inteiro e nos dias anteriores. Porque quando ela toma posse nessa posição estratégica da Secretaria de Segurança Pública, lá por volta do dia 3, precisamente, ela não muda ninguém, mas ela passa a receber uma série de informações. E para a Marília havia a responsabilidade de criar uma célula presencial. Porque, vejam, nós temos um plano, um PAI, que é o Plano de Ação Integrada, que foi criado para fazer toda uma
um planejamento que depois tinha aquele POI, que era o programa operacional que não foi feito, para que cada uma das organizações, inclusive o BP-Choque, que nós vamos já conversar com a Marcela, e outros órgãos mais fizessem o seu programa operacional. Olha o que a Marília faz. No dia 8 de janeiro, quando começou, inclusive, a derrubada e a entrada, por exemplo, aqui, através da N1 para o Palácio do Planalto, se deu por volta das 14h30. Somente às 15h01, ela, então, manda uma mensagem para os seus subordinados e para a sua equipe. Já havia quase mais de meia hora de entrada do pessoal aqui no Palácio do Planalto. E ela então passa: boa tarde a todos. Diante dos acontecimentos inerentes à manifestação em andamento que culminou na ruptura da linha de contenção estabelecida pelas forças de segurança, verificamos a necessidade de ativação do CISP em status operacional pleno. Em outras palavras, uma célula presencial. Isso meia hora já o povo entrando aqui no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Assim, solicito a indicação de integrantes das seletas agências de inteligência aqui presentes para o comparecimento presencial na Secretaria de Segurança Pública. Sugestão de horário, deputado Rogério, 16 horas. Gente, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. A Marília faz um chamamento de uma reunião para as 16 horas, quando naquele momento a quebradeira aqui já estava generalizada. Uma ação que ela deveria ter feito no mínimo às 8 horas da manhã. E olhe lá, aliás, ela deveria ter feito no dia 6 e no dia 7, quando os vários alertas já tinham sido apresentados. E é esta pessoa que tem essa posição estratégica. Eu estou apenas citando uma aqui, porque a gente poderia fazer várias outras, que infelizmente hoje não vem a esta comissão e fatalmente não virá até o final dos trabalhos, porque os prazos, na verdade, estão sendo superados e, portanto, com essa decisão do ministro Cássio, inviabilizou a vinda dela a esta comissão.